Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Revista Oeste, já deixando os créditos ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E lembre-se também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora bora para o conteúdo. O ministro Gilmar Mendes do Supremo defendeu a decisão da Corte sobre a descriminalização da maconha. Vocês viram, foi um entendimento muito racional, muito racionalizado, muito moderado. Se trata apenas de separar o traficante daquele que é apenas usuário. Não se trata de uma liberação geral para recreio ou coisa do tipo. É enfrentar a droga como uma doença mesmo, que precisa de tratamento. É, antes de tudo, um problema de saúde. O ministro negou a invasão de competência do Congresso. Não há invasão de competência, porque, de fato, o que nós estamos examinando é a constitucionalidade da lei, especialmente do artigo 28 da Lei de Drogas, em face da Constituição. Bom, não foi o que o ministro Luiz Fux disse ontem, né, Silvio, durante a manifestação dele ao proferir o voto sobre esse tema, né? Lembrando que o Gilmar Mendes declarou isso hoje em Portugal, durante lá o Fórum Jurídico de Lisboa. É curioso o advérbio, né? Apenas, né? Ele utiliza, não, é apenas usuário, o ministro Gilmar Mendes, como se ele tivesse algum estudo mais aprofundado, se ele tivesse dados, números. Ninguém conhece essa realidade hoje no Brasil. Não conhece sequer a realidade do tráfico, do narcotráfico crescente, sabe-se que é crescente e que o Brasil é um corredor importante de comércio de drogas, de envio de drogas para o exterior, da Europa à Oceania. Mas também tampouco conhece o universo das cracolândias, o universo das ruas, dos bares. Eles não têm essa noção. Mas ele recorre a esse tipo de narrativa, que é a palavra que eles tanto gostam, né? Essa esquerda progressista, o woke, que defende o que é a legalização das drogas, ao fim e ao cabo, é claro, estamos partindo de um primeiro ponto neste momento e é preciso ter algum cuidado, porque a polícia, a patrulha das redes sociais, das agências de checagem, do próprio Supremo Tribunal Federal, e agora é a mesma coisa, agência de checagem, Supremo, Procuradoria da Verdade, AGU, tudo se embolou no Brasil, né? Eles estão ali atentos a qualquer palavra, mas no final das contas é disso que se trata. A Ana tem trazido aqui a experiência da Califórnia com alguma frequência. Ali é um relato empírico do que foi que aconteceu. Então, a gente precisa olhar para quem está lá na frente para entender o que pode acontecer com o Brasil. Agora, Paula, você traz o ponto central e é disso que se trata. Não é o fórum. O ministro Luiz Fux foi muito claro ontem naquela fala dele de quase 4 minutos. Ele disse: o Supremo Tribunal Federal não é arena política. Isso tudo deve ser debatido onde há representatividade da sociedade, dos diferentes segmentos que compõem uma sociedade democrática. E a casa da democracia, ou as casas da democracia, que o Brasil vive um sistema bicameral, é o Congresso Nacional, sobretudo a Câmara, 513 deputados. Quem visita a Câmara dos Deputados, numa visita guiada ou aos finais de semana, se depara com a introdução: bem-vindo à Casa do Povo. Portanto, é ali onde a sociedade manifesta as suas intenções, por meio de voto na urna. Só esses 11 ministros, ou 10, já que Luiz Fux disse, nós não somos juízes eleitos, não temos um país governado por juízes, eu vou excluí-lo dessa lista. Talvez o André Mendonça também não pense assim, com base no embate que teve com o ministro Luiz Roberto Barroso, que preside a corte. Então, no mínimo 9. Vamos aguardar os outros 9 se manifestarem, se eles também se consideram juízes eleitos. O fórum não é adequado. E finalizo, Paula,
com aquele clássico olhar crítico de quem merece ter a orelha puxada. É o Congresso Nacional. Rodrigo Pacheco apareceu ontem naquele teatrinho, aquela fala dele de quem a bela adormecida despertou de um sono profundo e disse, olha, isso é uma prerrogativa do Congresso. Paute! Por que demorou tanto? Por que esse projeto demorou tanto para partir do Senado para a Câmara? E agora o Arthur Lira vai criar um grupo de trabalho em meio ao recesso que se avizinha. Essa é a semana do São João estendido, tem as festas juninas no Nordeste, sobretudo. Depois nós teremos eleições municipais. É balela achar que o Congresso vai resolver isso a toque de caixa, porque nunca resolveu, mas poderia ter resolvido. É nesse vácuo do Congresso que os ministros do Supremo legislam. Eles inclusive utilizam desse argumento. Há um vácuo no legislativo, então a gente precisa se sobrepor. Eles estão errados, eles não devem se sobrepor. Mas o Congresso sim deixa esse vácuo. Por quê? Porque é presidido, sobretudo o Senado, e por extensão, o presidente do Senado é o presidente do Congresso Nacional, por um homem fraco. Rodrigo Pacheco é um político fraco. Bom, integrantes da oposição ao governo Lula criticaram nas redes sociais a decisão do STF de descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal. O senador Hamilton Mourão declarou que a Suprema Corte está violando e ultrapassando a competência do Congresso e realizando ativismo judicial. Na publicação, feita logo depois do resultado do julgamento, Mourão escreveu, aspas, hoje é dia de festa do crime organizado, fecha aspas. Já o deputado Nicolas Ferreira avaliou que o judiciário está legislando sobre temas como drogas e aborto. E acrescentou, aspas, os iluminados do STF estão decidindo tudo nesse país, fecha aspas. O senador Cleitinho gravou um vídeo em que dá um recado aos 7 ministros do Supremo que votaram pela descriminalização da maconha. Eu quero dar um recado aqui aos ministros, aos 7 ministros que votaram a favor, já que vocês querem tanto legislar, passar por cima do Congresso Nacional, tem eleição esse ano, tem eleição para vereador, vai se candidatar no vereador e no santinho de vocês colocam as propostas que vocês têm, vocês são a favor das drogas, vocês são a favor de aborto, bate na porta da população brasileira e fala as propostas de vocês. Se vocês querem tanto legislar, saiam candidato. Ana, uma outra questão que fica, né? Agora tem essa PEC das drogas que vai ser discutida aí no Congresso, na Câmara. Como é que vai ficar se o Congresso decide, então, pela criminalização das drogas e agora com essa decisão do Supremo Tribunal Federal de descriminalizar aí o porte? Como é que vai ficar quando chegar essa PEC ao Supremo? Vão ser decisões aí antagônicas, mais uma, né? Exatamente, Paula. As manifestações nas redes sociais dos parlamentares são louváveis, mas tem que colocar a mão na massa. Não adianta só ir para a rede social e, na hora ali de fazer pressão para que a PEC ande, ou, por exemplo, pautas importantíssimas para o país, de travar o que estiver ali para ser travado. Não, olha, nós vamos suspender essa sessão aqui, porque quando eles querem caráter de urgência em certas coisas, os conchavos acontecem, né? Então é preciso seguir a linha de, ok, redes sociais, é até um cartório para estabelecer o que eu penso, o que eu acho errado, mas saindo das redes sociais é preciso colocar a mão na massa, como o deputado Nicolas tem feito. Ele vai para a rede social, mas chega ali no plenário, ele coloca a mão na massa, ele força projetos de lei em caráter de emergência, como ele colocou agora para o aumento de pena para estupradores, diante, né, do bafafá que deu o PL sobre o aborto. Agora, eu vi que tem ministros dizendo que não pode usar a palavra descriminalização, porque nós não estamos descriminalizando a maconha, mas claro que estão, pelo amor de Deus, é claro que estão. Se vocês não vão aplicar a lei para quem alimenta, para quem fomenta as artérias financeiras do tráfico, vocês estão descriminalizando a maconha. Sim!
Eu procurei aqui, Paula, fiz uma pesquisa de quantos cigarros podem ser feitos com 40 gramas de maconha. Aí tem aqui algumas, né, variáveis, 0,7 gramas, 0,6 gramas, ou seja, de 57 a 60 cigarros podem ser feitos com 40 gramas de maconha. Então, se um policial pegar alguém, vamos diminuir, não precisa nem ser esses 40 gramas. Se um policial pega alguém com 40 cigarros de maconha, beleza, tudo ok, liberado, vamos para um ato administrativo, porque 40 cigarros de maconha, estou sendo conservadora, porque 40 gramas, de acordo com a pesquisa, dá para fazer até 60 cigarros de maconha. Então, se um policial pega alguém com 40 gramas de maconha, com 40 cigarros, sendo conservadora, vamos encaminhá-lo, ele não é traficante, ele é um usuário. Então, nós vamos encaminhá-lo para atos administrativos. Esse é o Brasil de 2024. O Brasil do aborto, o Brasil da demonização das polícias, o Brasil da descriminalização das drogas, sim, senhores ministros. Quem é pego com 40 cigarros de maconha, não é possível que é só um usuário. Aqui, Paula, a gente fala muito, né, da Califórnia, porque isso aqui virou um antro. Dependendo do lugar que você vai, o cheiro de maconha nas ruas é insuportável. E dependendo dos bairros, perto das escolas, do high school, que é o ensino médio no Brasil, cheiro de maconha é insuportável. Adolescentes fumando maconha. Esse vai ser o futuro do Brasil se o Congresso não parar essa atrocidade que o Supremo Tribunal Federal cometeu contra a nossa sociedade. Aqui, nós chamamos os estados americanos de laboratórios da democracia, o federalismo que a gente sempre fala. Passa uma lei em um estado, o outro estado ali fala, vamos ver o que acontece. Pois bem, o Brasil agora está indo na contramão. O Oregon, que aprovou a descriminalização da maconha, o uso, como fizemos no Brasil agora através do Supremo Tribunal Federal, agora em abril está voltando e criminalizando o uso de entorpecentes em pequenas quantidades. Só para finalizar, Paula, nós fizemos uma vez uma entrevista aqui com o Capitão Derrite, eu nunca vou esquecer uma frase que ele disse naquela entrevista, que ele disse o seguinte: o tráfico de drogas é a mãe de todos os crimes. E agora o Supremo Tribunal Federal vai ajudar a alimentar a mãe de todos os crimes. Porque quem consome 40, 50 gramas, 1 quilo, 10 gramas, está exatamente alimentando os cartéis que fornecem drogas para as pessoas e a mãe de todos os crimes. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, né, o Supremo passa por cima do Senado, passa por cima da Câmara. Podemos falar até da Câmara, né? Mais uma vez, cara. A moral do Pacheco. Pacheco que reclamou, né? Para quem não sabe aí, Pacheco reclamou, falou que estavam invadindo a legislação, o judiciário tá passando por cima de não sei o quê. Mas, cara, Pacheco, você é um covarde, cara. Você tem muito poder em suas mãos, né? Eu falo assim, para ser correto, né? Para ser correto, já que você não vai fazer nada. Então, cara, pelo menos não seja covarde. Não seja covarde. Porque eu tenho certeza que se você brigasse, se o Pacheco brigasse, pessoal, essa votação ia estar no Senado. Essa votação ia estar na Câmara. No Senado eu acho que mais prioridade, né? Então, assim, falar depois que já aconteceu que isso é papel para os senadores e deputados. Senadores e deputados são capachos, cara. São capachos. Aí não adianta nada reclamar, já derramou o leite. Já foi. Bolsonaro diz que legalização das drogas é uma flechada no peito das famílias brasileiras. O ex-presidente Bolsonaro usou as redes sociais nesta quarta-feira para
criticar a decisão do Supremo Tribunal Federal, que descriminalizou o porte para uso pessoal, destacando a divergência sobre quem definirá a quantidade máxima de droga permitida. A legalização das drogas é uma flechada no peito das famílias brasileiras que sofrem em decorrência dos males desta matéria, além de trazer forte desmoralização ao trabalho das forças de segurança, afirmou Bolsonaro em seu perfil oficial no Twitter. Bolsonaro também ressaltou que não há país no mundo em que, após a legalização das drogas, os índices sociais tenham melhorado. Segundo ele, ocorre exatamente o contrário. Ocorre aumento de tráfico, mais poder aos criminosos e explosões de lesões cerebrais incapacitantes ao indivíduo. Declarou, por fim, que o poder responsável pela representação popular democrática seja respeitado. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço. Valeu!